Boa noite a todos. Bem, uma alegria para mim estar aqui mais uma vez com os irmãos e assim poder compartilhar a palavra de Deus. Agradeço o convite de estar mais essa conferência missionária. Obrigado, irmão. Bom estarmos aqui, né? Dias difíceis, dias estranhos, né? Que nós temos vivido, mas é bom ver esse bom número de irmãos, irmãs e amigos hoje à noite. Buscando a direção de Deus para falar sobre o tema que nos foi passado, o que me chamou a atenção foi a frase da conferência. O irmão não citou aqui, mas para mim foi passada a frase da conferência que era: quero entender a nova vida que Cristo oferece. Quero entender a nova vida que Cristo oferece. E os meus pensamentos então se voltaram para a nova vida, para a regeneração. Esta obra maravilhosa que Deus faz e que Ele usa os seus servos, né, a sua igreja, convidando os homens ao arrependimento e à fé para uma nova vida. E é sobre a regeneração, esta nova vida, que eu gostaria de tratar nas oportunidades que eu terei nessa conferência. Então, mais uma vez agradeço aos irmãos a confiança, o convite, que Deus possa de fato nos abençoar. Nós vamos ler lá em Tito, no capítulo 3, Tito, capítulo 3, versos 1 a 7. Tito 3, 1 a 7, que diz assim a palavra do Senhor: admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a herança da vida eterna. Somente até aqui. Que Deus abençoe a sua palavra, que é viva e poderosa aos nossos corações. Vamos orar rapidamente. Senhor nosso Deus, nós precisamos, Pai, da tua orientação, da tua direção. E diante da tua palavra pedimos que o Senhor nos instrua, nos ensine, abra os nossos olhos para que possamos ver a vontade do Senhor, para que possamos nos submeter à vontade do Senhor e que sejamos assim abençoados, ó Pai, na tua presença. Essa é a nossa oração, o nosso desejo, em nome de Cristo Jesus, nosso Salvador, oramos. Amém. Muito bem. Quero entender a nova vida que Cristo oferece. Como poderia entender se alguém não me ensinar? Eu queria fazer hoje uma introdução e pensar em algumas palavras que trazem essa mesma ideia de nova vida, não é? De regeneração. A palavra fala de vivificar, e essa palavra vivificar, ela está muito relacionada com a palavra viva do nosso Deus. Ela traz essa ideia de uma vida divina, uma vida que vem da parte do Senhor. O Salmo 119, 93 diz: nunca me esquecerei dos teus preceitos,
pois por eles me tens vivificado. Ainda no Salmo 119, muitas são, ó Senhor, as tuas misericórdias, vivifica-me segundo os teus juízos. E na palavra de Deus nós vemos o nosso Deus, o grande Criador dos céus e da terra, Pai, Filho e Espírito Santo, agindo, envolvido neste ato de vivificar, de nos dar esta vida divina, de atribuir a nós esta vida divina. João 6,63 é o Espírito que vivifica. João 5,21, pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Então, o Espírito Santo vivifica, o Filho vivifica, e também em Efésios 2:1, o Pai vivifica, e vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados. E uma expressão que traz a mesma ideia é a nova vida. Importa renascer, nascer de novo. E esta expressão ela fala desse acolhimento familiar, não é? Deus nos recebendo na sua família. É quando nós nascemos de novo que nós passamos a fazer parte da família de Deus. João capítulo 1, verso 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O novo nascimento vem de Deus. E é por isso que o Senhor Jesus então instrui a Nicodemos lá em João capítulo 3, um texto tão conhecido, né? Na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3:3, João 3:7, não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Então, este novo nascimento, obrigado irmão, é sim produzido por Deus. 1 Pedro 1:23 mostra para nós com tanta clareza esta verdade: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Outra versão diz: pois vocês nasceram outra vez, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. A palavra de Deus é o instrumento deste novo nascimento. A palavra de Deus é o instrumento do ato de vivificar. E então nós temos também essa expressão, a regeneração. Uma nova condição é dada àquele que é regenerado. E talvez aqui, antes de nós falarmos e entrarmos um pouco mais a fundo nesta verdade, a regeneração, uma passagem ilustra bem esta regeneração. Aquele endemoniado gadareno que vivia nos sepulcros, à margem da sociedade, cortando-se e assim por diante, numa condição miserável, ele se encontrava. E quando o Senhor Jesus se coloca naquela terra, lá em Lucas capítulo 8, nós lemos essa passagem. Depois aqueles moradores, né, depois daquele acontecido dos porcos, daquela manada de porcos, mas eles vêm e encontram aquele homem assentado em pleno juízo, restaurado, regenerado, assentado aos pés de Jesus, vestido em seu juízo, assentado aos pés do Senhor Jesus. Lucas 8:35. Então, houve uma mudança nos seus trajes, né? Ele que estava vivendo de uma maneira miserável, agora estava vestido. Houve uma mudança de atitude, agora ele estava em pleno juízo. Antes ele vivia se cortando e provocando medo naquelas pessoas ali, naquela terra onde ele morava, no meio dos sepulcros. Agora ele estava em perfeito juízo.
houve uma mudança de condição, de posição. Ele agora estava aos pés de Cristo e ele agora desejava seguir ao Senhor. Rogou-lhe que deixasse ir com ele. Quando Cristo foi expulso daquela terra, aquele homem queria acompanhar o Senhor. E eu acho maravilhoso a resposta do Senhor Jesus para ele: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor tem feito. E aqui cabe nós pararmos um pouco, irmãos. Nós que já fomos regenerados, nos foi dada uma nova condição, nascemos de novo, fomos vivificados, estávamos mortos em nossas ofensas e pecados, queremos acompanhar o Senhor, mas o Senhor também nos convida: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor tem feito. E qual é a nossa resposta diante do convite do Senhor? Ide, pregai o Evangelho, ide, fazei discípulos. Não é tempo de viver para si, é tempo de anunciar, é tempo de contar, é tempo de testificar. Sereis minhas testemunhas, onde quer que você esteja, indo por todo o mundo, onde quer que você esteja, prega o Evangelho. Você recebeu vida, você nasceu de novo, você recebeu uma nova condição. Agora, eu penso, para que nós possamos de fato espalhar essas boas novas, nós precisamos entender bem tudo aquilo que Deus fez por nós. E é por isso que, orando e buscando a direção de Deus, os meus pensamentos se voltaram para este assunto, a regeneração. E a primeira coisa que nós vamos considerar hoje é: por que é necessário, por que é importante, por que é fundamental a regeneração, o novo nascimento, ser vivificado, nascer de novo da água e do Espírito, da palavra, da mensagem do Evangelho, das boas novas do Evangelho e do convencimento do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por que é tão importante, é tão necessário? E sabe, para que eu possa olhar para os meus, para que eu possa olhar para aqueles que estão ao meu redor, para que eu possa olhar para o meu próximo, com aquela compaixão de Cristo Jesus, que olhando as multidões, teve compaixão deles, porque eram ovelhas sem pastor. Eu preciso lembrar de onde eu também estava, e por que foi necessário na minha vida a regeneração, o novo nascimento, o ato de vivificar. No versículo 3 de Tito, capítulo 3, nós lemos: porque também nós éramos noutro tempo. Eis aqui a necessidade da regeneração, porque o homem é insensato, desobediente, extraviado, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando uns aos outros. E Paulo se coloca junto. Nós éramos. Se nós queremos tratar com os incrédulos, se nós queremos apresentar as boas novas com compaixão, nós precisamos lembrar de quem nós éramos. Assim como Paulo está dizendo aqui, se incluindo naquela descrição, mas rapidamente também mostrando uma mudança. Nós éramos noutro tempo, agora não somos mais. Agora houve uma nova vida. Fomos vivificados, fomos regenerados, uma nova condição nos foi dada.
Mas ele fala então deste homem não regenerado. São 7 vícios aqui descritos que mostram a nossa condição anterior e a condição daqueles que estão mortos em suas ofensas e pecados. Fala de problemas internos do coração que se revelam em atitudes pecaminosas exteriormente. Uma condição interna que se manifesta nas suas ações, nas suas palavras e assim por diante. Nós vamos pensar então em algumas dessas ocasiões, dessas atitudes que são internas. E o Salmo 14 diz: do interior do homem que não é regenerado, tem se corrompido. O homem tem se corrompido e fazem-se abomináveis as suas obras. Esse é o maior problema do homem não regenerado, é interior. Não são os seus atos pecaminosos, não são as suas palavras pecaminosas, mas é a condição, tem se corrompido. Nascido em pecado. O salmista disse: em pecado eu fui formado e em iniquidade me concebeu a minha mãe. Tem se corrompido, mostra esse estado interior. E então as suas obras fazem-se abomináveis. E este problema interior do ser humano não se resolve com algum remédio que há nas nossas mãos, algum remédio exterior. Não se resolve com religiosidade, não se resolve com nenhum ato, nenhum ritual religioso, não se resolve com nenhum grupo de pessoas. Esse problema interior, só o Senhor pode tratar. Só Deus pode agir. E se não fosse a ação miraculosa de Deus, se não fosse a intervenção miraculosa de Deus, nós ainda estaríamos mortos em nossas ofensas e nossos pecados. O interior precisa ser tratado para que o exterior possa mudar. Os homens são insensatos e era o que nós também éramos anteriormente. Como diz o apóstolo, nós também éramos noutro tempo insensatos. Insensato quer dizer sem a capacidade de discernir pelas coisas espirituais, nécio, tolo. Alexandre, mas o que isso tem a ver com o tema da nossa conferência missionária? Meus irmãos, se eu não entender que o meu vizinho, o meu colega, o meu parente, ele não tem essa capacidade natural de amar as coisas espirituais, as primeiras vezes que ele rejeitar, ou que ele questionar, ou que ele contrapor, vai ser o suficiente para eu abandonar aquela tarefa de evangelizar, de contar as belezas de Cristo, de falar daquilo que o Senhor fez na minha vida. O nécio ou o insensato, ele é incapaz de compreender as verdades espirituais. Ele é tolo nas suas escolhas, na sua conduta, espiritualmente falando. O homem natural não compreende as coisas espirituais, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. O nécio fala desta dificuldade, está relacionado com a mente, com o entendimento. Falhos no discernimento espiritual e obscurecidos, diz Efésios 4:18, obscurecidos de entendimento. O homem natural, ele pode se orgulhar de muitas coisas, de muito conhecimento em muitas áreas, de muitas proezas,
Ele pode gabar-se do seu intelecto, da sua condição, do que ele alcançou intelectualmente falando, mas ele não tem conhecimento espiritual. É nécio, é insensato, é tolo. Como entenderei se alguém não me explicar? São nécios nas coisas espirituais. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, são ignorantes nas coisas espirituais. Nós fomos uma outra época, da mesma maneira. E por causa da falta do entendimento espiritual, fazíamos escolhas tolas. Que isso nos ajude a olhar para aqueles que ainda estão nas trevas do pecado, não têm os seus olhos abertos. Satanás cegou o seu entendimento. Que nós tenhamos compaixão e nos lembremos que nós também um dia estávamos na mesma condição, mas fomos regenerados. Porque alguém teve paciência conosco. Alguém pregou o Evangelho, alguém deu um estudo, alguém falou, às vezes mais de uma vez, às vezes por anos, para que a luz do Evangelho brilhasse em nossas vidas. Ele continua dizendo, esse é o problema interior, eles são desobedientes. Eles não querem ser persuadidos. O homem natural, ele não quer ser convencido do pecado, da justiça e do juízo de Deus. É claro que a tarefa do convencimento, nós sabemos, é do Espírito Santo, mas a nós foi dada o privilégio, a honra, mas a responsabilidade de apresentar a mensagem que pode levar o homem ao arrependimento e à fé no Senhor Jesus Cristo. Mas lembrando, o homem natural, ele é desobediente, ele não quer ser persuadido, ele despreza a vontade de Deus, ele rejeita a fé, tendo conhecimento de Deus muitas vezes, não o reconhecem como Deus, nem lhe dão graças. Desobediente a Deus, desobediente aos pais, desobediente às autoridades, o homem é desobediente. E como nós vivemos em dias que essa é uma realidade tão clara, tão patente diante de nós, a rebeldia, a desobediência deliberada, a decisão de se rebelar e de desobedecer. Isso fala de um coração endurecido, de um coração petrificado pelo pecado. A mente está contaminada, o coração está endurecido, e o apóstolo continua, porque também nós éramos no outro tempo insensatos, desobedientes, extraviados. O profeta Isaías diz, cada um se desviava pelo seu caminho, ovelhas perdidas, ovelhas desgarradas, vagando de maneira errante. E aqui, mais uma condição interna do homem perdido, do homem sem Deus, mas já fala desta vontade, desta tendência, desta inclinação para o pecado, uma vontade pervertida, uma vontade pelo caminho das trevas. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, convencidos pelo seu coração enganoso, levados pelos seus desejos desenfreados, eles amam as trevas, assim como nós outrora. Desculpe.
O homem natural, ele se deixa enganar, É um fantoche nas mãos de Satanás, é um fantoche nas mãos de uma sociedade corrompida pelo pecado. Por mais que ele pense que é livre, ele está preso, não é dono, não faz a sua vontade. Escravo de Satanás, escravo do pecado. Aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então, nós vemos aqui 3 coisas. Insensatos, está relacionado com a sua mente, desobedientes, com o coração, e extraviados, que está relacionado com a vontade. Desgarrados, desviados do caminho certo, desviados do caminho que Deus apresentou e propôs para o homem. E agora, essas 3 condições se revelam exteriormente. Interiormente, a mente, o coração e a vontade estão contaminados, estão afastados de Deus por causa do pecado. Estão mortos. Isso se revela de maneira exterior, servindo a várias concupiscências e deleites. Mais uma vez a expressão escravos, servindo como escravos a várias concupiscências e deleites, como ele diz aqui no versículo 3. Escravos de toda sorte de paixões e prazeres, amando o mundo e as coisas que há no mundo, entregando-se às concupiscências da carne, às concupiscências dos olhos, à soberba da vida, servindo a várias concupiscências e deleites. A palavra doulos nós conhecemos, como servos de Cristo. Olha o contraste. Antes, servos do pecado, servos de Satanás, agora regenerados, servos de Cristo. Que diferença! Que diferença a graça de Deus pode fazer na vida do homem? Que diferença, meu irmão, você, se for fiel no testemunho do Evangelho e na proclamação do Evangelho, que diferença você pode fazer na vida das pessoas que estão ao teu redor, que hoje estão entregues a várias concupiscências e deleites? E que mundo que nós vivemos? Onde o pecado é praticado diante dos nossos olhos, coisas abomináveis, terríveis, detestáveis, uma rebeldia contra Deus. Mas nós temos a mensagem que pode ajudá-los. Vivendo em malícia e inveja, diz o texto. A vida do não regenerado é este ciclo de malícia, de inveja, de amargura. O homem sem Deus, ele fica numa disputa para parecer ser o que ele não é, para parecer ter o que ele não tem. As redes sociais são uma prova disso. A falsidade, não é? Tentando mostrar algo que não é a realidade. É algo constante na vida do homem sem Deus, na vida do não regenerado, a malícia, a inveja. A malícia fala de maldade, dureza, vontade de prejudicar o outro. A inveja é uma obra da carne,
não querer que o outro prospere, querer ter aquilo que o outro tem. Nós não vamos entrar aqui nesses detalhes. Mas fala de uma perversa dureza de coração. Lembra, aquele coração endurecido, ele se revela em atitudes, em malícia, em inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Odiosos e odiando-nos uns aos outros. Ser alguém detestável, odiosos. Eu fico imaginando, né? Talvez essa era a nossa condição. Odiados por alguém. Enquanto vivíamos em ofensas e pecados. Odiando uns aos outros. Em inimizades, em contendas, em porfias, em hostilidade. Qualquer coisa era motivo para uma peleja, seja a política, seja o esporte, seja uma preferência. Mas nós nascemos de novo, isso não é verdade mais na vida do regenerado, né? Nós não vamos brigar por esporte, ou por política, ou por preferências, não é verdade? Uma das considerações quando nós olhamos quem nós éramos é que um pouco do que éramos continua tentando se manifestar na vida do crente. A velha natureza, ela está sempre tentando um espaço, ela está sempre tentando um lugar. Como que eu posso contar as maravilhas de Cristo se a velha natureza encontra lugar na minha vida? Se eu ainda estou vivendo em várias concupiscências e deleites, se eu ainda estou vivendo em malícia e inveja, se eu ainda sou alguém odioso, odiando a outros. Se Deus permitir, nós vamos falar um pouco disso também. É o que ele diz nos versículos 1 e 2, admoesta-os que se sujeitem aos principados e potestades, lhes obedeçam, estejam preparados para toda boa obra, que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Este é o cenário. Este é o mundo que se apresenta para que nós possamos contar as belezas de Cristo. Nós não precisamos pensar que vamos encontrar pessoas diferentes disso. Outro retrato do homem está lá em Romanos, capítulo 3. É isso que está diante daqueles que querem evangelizar. Esta é a realidade. Verso 10. Como está escrito, não há um justo nem um sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum só, a sua garganta é como sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente, peçonha de áspide está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura, os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria, não conheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Essa é a condição do homem. Essa é a condição do homem, e é isso que nós vamos encontrar diante de nós. Pessoas escravas do pecado, mortas em suas ofensas e pecados, amando as trevas. Agora, nós não vamos entrar hoje porque o tempo
não vai dar. Hoje a mensagem era um pouco mais curta, né? 35 minutos, né, irmão? E eu acho que os meus 35 já foram. Mas é maravilhoso ver o verso 4, quando o apóstolo ele mostra esta condição do homem sem Deus, e é o homem que está desejando conhecer e saber sobre a nova vida, mas ele diz: mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens. Ora, houve um momento que a luz raiou, um resplendor de luz do céu brilhou. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, a benignidade e o amor de Deus alcança estas pessoas. E não importa se é aquele mais religioso que acha que é santo, ou aquele mais depravado que vive no lamaçal de pecado, os dois estão na mesma condição, mortos em ofensas e pecados. E nós não devemos escolher para quem eu vou pregar o Evangelho. Eu vou pregar o Evangelho para aquela família que só falta ser crente, ou eu vou pregar o Evangelho para aquela família destruída, pessoas que estão vivendo numa condição de miséria, de pecado. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quando o Senhor vai abrindo as oportunidades, quando Deus vai abrindo as portas, quando Deus vai colocando diante de nós oportunidades, nós não devemos nos calar. Prega a tempo e fora de tempo, quer seja oportuno, quer não. Pregar o Evangelho para essa pessoa, se ela entende, se ela se converte, é um problema para a igreja. Estão todos na mesma condição. Deus colocou todos debaixo do pecado para usar de misericórdia para com todos. Nós não devemos ser inconvenientes na pregação do Evangelho, na proclamação do Evangelho, mas nós devemos aproveitar as oportunidades e nós devemos estar atentos às oportunidades. Seja um bêbado cheirando mal que se aproxima na rodoviária para te pedir um trocado, ou seja um religioso que vem falar para você das suas justiças próprias. Os dois merecem a tua compaixão, os dois merecem a atenção, os dois merecem ouvir das maravilhas de Cristo, porque a palavra de Deus é viva e ela é poderosa. Ela transforma, ela regenera, ela dá uma nova condição. Como entenderei se ninguém me explicar? Existem pessoas buscando a Deus de todo o coração, eu creio, em todas as esferas da sociedade, em todas as condições, de todos os tipos. E a minha oração honesta é que Deus me leve até essas pessoas, que Deus me dê a oportunidade de falar com essas pessoas, porque eu sei a importância da pregação, da instrução. Essas pessoas não vão ser salvas sozinhas. O anjo não vai aparecer para elas. É a nossa responsabilidade. Às vezes ser tirados do meio da multidão, onde o Evangelho está tendo grande progresso, onde almas estão se convertendo, e Deus nos tira daquela multidão, e nos leva até uma única alma, indigna muitas vezes de entrar e de participar das festas dos judeus. Era um etíope, era um eunuco, não poderia entrar, não poderia participar, talvez ali de fora apenas observando, mas era ele que estava buscando de todo o coração. E a palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração.
Com essa introdução, eu quero despertar o nosso coração a lembrar quem nós éramos, onde nós estávamos. Eu nasci num lar cristão. Para mim é uma honra, um privilégio ter nascido num lar cristão. Eu ouvi o Evangelho desde pequenininho. Eu fui em todos os acampamentos. Mas a minha condição era a mesma. Alguém que estava morto em ofensas e pecados. Ser neto do senhor Guilherme Maxwell não me fazia um cristão. Ir a todos os acampamentos, ter o culto devocional no lar, ir à escola dominical. Foi necessário um momento em que, diante da palavra de Deus, ali no acampamento em 1986, eu fui confrontado com a palavra, mesmo ainda criança, 7 anos de idade. E o Espírito Santo, usando o irmão que pregava, nosso irmão Davi Jané, e falando ao meu coração, me levou ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus. Ainda que na minha vida, depois, até os 14, 15 anos, eu me converti muitas vezes ainda. Mas eu sei que naquele dia, quando eu entreguei a minha vida a Cristo, Ele me salvou. Tive muitas dúvidas depois, muitas lutas depois. Mas vocês entendem, irmãos, que enquanto eu não lembrar onde eu estava, qual era a minha condição, a dureza do meu coração, a inclinação dos meus pensamentos, das minhas atitudes, como muitas vezes eu fugi do convite da palavra de Deus, mesmo criança, eu nunca vou poder apresentar Jesus Cristo para aqueles que ainda estão mortos em ofensas e pecados. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e que possamos considerar então a regeneração durante esses dias, hoje e amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Que Deus possa, através do seu Espírito Santo, acrescentar tudo aquilo que eu não soube expressar hoje à noite. Amém.